Irmãos, Mateus 7, final do Sermão do Monte, começo do ministério de Jesus. Jesus estava ressignificando o Antigo Testamento. Vocês lembram do Sermão do Monte? Jesus fala sobre divórcio, sobre casamento, sobre adultério, sobre homicídio, sobre assistir às viúvas, cuidar dos órfãos, sobre pecado. Então ele pega toda aquela tradição de Deus, a lei de Deus, e ele começa a explicá-la ao povo, lá no Sermão do Monte. Ao final, a última coisa que ele diz é esse texto. Por isso o texto começa, portanto, quem ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo isso que eu disse, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. E você perceba que Jesus está criando uma dicotomia, um dualismo. Ele vai confrontar duas realidades. Então ele vai falar sobre o sábio e o insensato, o prudente e o imprudente. Ele vai falar sobre dois terrenos, a rocha e a areia. Ele vai falar sobre duas casas, a que ficou em pé e a que caiu. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre essas duas realidades. Nós estamos no mês missionário e o tema do nosso mês é: a igreja tem pés e não paredes. É bem propício para o momento que nós estamos vivendo. A igreja tem pés e não paredes. E dentro desse tema, dessa frase, tem uma afirmação contida: existe uma igreja que tem paredes, né? Então existe não. Nós estamos querendo dizer que a igreja tem pés e não paredes, porque sim, existe uma igreja que tem paredes. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre esses dois conceitos, baseados nesse texto, sobre a igreja que tem pés, a igreja com I maiúsculo, a igreja da Bíblia, a igreja formada por todos os salvos em Jesus Cristo, todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador. Igreja, corpo de Cristo. E, em contraposição, a igreja com I minúsculo, a instituição, a religião. Tanto é que Jesus aqui, ele é essa igreja que tem pés, porque ele saiu do templo e subiu no monte. E ele, o tempo inteiro, está confrontando os religiosos. Tanto que no último verso, Mateus diz: as pessoas se maravilhavam com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O próprio Mateus cria uma outra comparação entre Jesus, que tem autoridade, e os mestres da lei. Nossas igrejas, nossas instituições estão fechadas por conta de tudo que tem acontecido. Mas a gente sabe que Deus não mora em prédios, né? A gente passa o tempo inteiro falando sobre isso. Deus não mora em prédios, Deus mora em pessoas. Então o que está fechado são os prédios, as paredes. A igreja que tem paredes está fechada. Mas a igreja que tem pés não fecha, jamais. A igreja jamais será fechada. Por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Perceba como Jesus está falando para nós hoje. Ambos os homens ouviram a palavra dele. O prudente ouviu e o insensato ouviu. Ambos ouviram. No texto que a gente leu diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente. Aí lá na frente ele vai falar: mas quem ouve e não pratica é como o insensato. Ambos ouviram a palavra. Ambos estavam, entre aspas, dentro das paredes. Ambos ouviram a palavra, mas só um praticou. Jesus chamou esse um de prudente. Então, a gente pode dizer que temos duas realidades dentro do nosso meio: os prudentes e os imprudentes. A igreja, corpo de Cristo, com I maiúsculo, e a igreja, a instituição. Jesus coloca uma linha bem clara que divide um do outro. Pensa comigo.
Qual foi a dica que Jesus deu? O que Jesus colocou como divisão entre um e outro? Jesus nos ensina a sabermos se somos igreja que tem pés ou igreja que tem paredes. Jesus nos ensina. Eu quero que você pense sobre a sua vida. Jesus, ele te dá uma dica para que você se leia e você entenda, aliás, e você perceba se você é a igreja que tem pés ou se você é a igreja que tem paredes. Qual é essa divisão que Jesus coloca entre o prudente e o imprudente? Quem pratica a palavra que está ouvindo. Então, se você é uma pessoa que pratica a palavra que você tem ouvido, você é um prudente. Você é uma igreja que tem pés. Se você é uma pessoa que ainda não pratica a palavra que você tem ouvido, você é uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica. E eu não quero com isso colocar um peso, eu quero com isso mostrar uma realidade para que a gente escolha a decisão mais sábia. Vamos ler o texto que está lá em Tiago, que vai apoiar esse texto. Tiago, capítulo 1, verso 22. Abre aí comigo, por favor. Tiago 1, 22 diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha como Tiago é preciso. Ele diz que se você ouve a palavra, então no nosso contexto hoje, 2020, a pessoa ela vem à instituição religiosa para ouvir. Ela ouve a palavra. Se ela não pratica, Tiago diz que ela está se enganando. Não é a religião que está enganando ela, não é o pastor, não é a igreja. Ela está se enganando. Continua. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Basicamente, você vem ao culto de domingo e quando você sai no almoço, você já esqueceu tudo o que você ouviu. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que fizer. Olha que interessante. Se você ouve e pratica, você é o prudente lá que Jesus falou no Sermão do Monte. E aí Tiago dá uma outra informação. Ele diz que você será feliz no que você fizer. Olha que interessante. Por que você vai ser feliz no que você fizer? Note, quando você ouve a palavra, você aprende de Deus. Quando você pratica a palavra, você se torna semelhante a Jesus. Você está completo em Deus. O que te traz satisfação, o que te traz prazer e o que te traz felicidade, você encontrou em Deus. Então, pode acontecer o que está acontecendo, mas a igreja que tem pés continua feliz. Por quê? Porque a felicidade não está em coisas, está em alguém. Jesus Cristo. Então, percebe a diferença de quem pratica e quem não pratica a palavra de Deus? Irmãos, isso tem que falar ao nosso coração, sabe? Porque Jesus falou ao prudente, o sábio, a igreja que é corpo de Cristo, ela faz uma coisa, ela pratica a palavra de Deus. Eu acho que é muito sintomático o que nós estamos vivendo e tem muito a nos ensinar. Muito, muito, muito. Se você não puder ir à igreja, aqui, parede, se você não puder ir à igreja, ouvir a igreja, você será a igreja aí onde você está? De novo. Se você não puder vir à igreja, você será a igreja? Se o governo te proibir de cultuar publicamente, como está a sua fé doméstica? Como que está o seu culto doméstico? Porque, afinal de contas, essa igreja aqui nasceu de uma igreja que se reuniu em uma casa. Eu digo a igreja no modo geral. Então, nós nascemos na igreja de Atos dentro das casas. Só que, claro,
A palavra de Deus é atraente, começou a encher, a gente precisou alugar um lugar maior, começou a encher, a gente precisou comprar microfone, caixa de som. Só que a gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Só que depois que a gente cresce, novos irmãos e novas pessoas chegam para a igreja que tem paredes. Eles não foram, não fizeram parte da igreja que tinha pés. Entende? Então tem muita gente que é convertida à igreja e não convertido a Jesus. E eu acho que é isso que nós vamos aprender. Essa é a lição que nós vamos tirar nesse momento. Que nós precisamos ser convertidos a Jesus. E como pessoas que são convertidas a Jesus, a gente se reúne aqui para louvá-lo, adorá-lo e ouvir mais sobre ele. Mas o ato de se reunir aqui é a consequência do que eu já faço em casa. De novo, o ato de se reunir aqui é a consequência de quem eu já sou e não o contrário. Eu não venho aqui para achar Deus. Eu não venho aqui para ficar mais forte. Eu não venho aqui porque se eu faltar no domingo, a minha segunda-feira vai ser ruim. Não. Eu venho aqui para doar o que eu tenho de Deus aos irmãos. Eu venho aqui para louvar junto com os meus irmãos. Eu venho aqui porque se de repente eu encontro alguém que está abatido, eu que tenho Jesus, estou feliz porque sou um praticante, vou ajudá-lo. Eu não sei se você já ouviu isso antes, mas nós somos um povo que a gente vem à igreja com a ideia de receber coisas. E nunca foi assim. Porque pensa, se a igreja começou em uma casa, como uma célula, a pessoa abriu mão da casa dela. O outro, que é o líder, abriu mão do tempo dele. Aquilo é essa igreja aqui hoje. Pessoas que entregam coisas, não pessoas que buscam coisas. Então, a gente deixa de usufruir da presença de Deus porque a gente vem para a igreja que tem paredes, para a instituição, com a ideia errada. Eu venho para receber. Ué, mas a Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? Então, se a Bíblia diz isso e eu sou o prudente que pratica, eu não venho para receber. Eu venho para dar. Você percebe o movimento que Deus está fazendo? Pensa. A igreja é manifestada onde tiver 2 ou 3. Lembra o texto bíblico? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus falando, ali eu estarei. Então a igreja nasceu na família. Casamento, relação pai-filho, mãe-filho, irmãos. Outra coisa que Jesus nos ensina, então guarda essa primeira informação, a outra informação é Sermão do Monte também sobre oração. Quando você for orar, retira-te, entra no teu quarto. Claro que esse quarto pode ser do ponto de vista não necessariamente físico, pode ser você em um canto, onde quer que você esteja, mas você concentrado. Mas hoje eu quero usar essa ilustração do ponto de vista físico. O seu quarto. E o seu quarto está onde? Na sua casa. Olha o que Deus está fazendo. A igreja nasce onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, uma família. Jesus ensina você a orar e fala para você chamar o Pai de nosso dentro do seu quarto. E hoje nós estamos obrigados a estarmos em casa, dentro do nosso quarto, com a nossa família. Percebe o que Deus está fazendo? Deus está levando a gente de volta para o pequeno grupo. Porque não existe igreja, instituição, com famílias destruídas. Irmãos, a Bíblia fala sobre evite dormir brigado com a sua esposa, para que a sua oração não seja impedida de ser ouvida. Lê lá a Bíblia. Se Deus, ele deixa de ouvir a oração de um cônjuge porque está brigado com a esposa, como a gente vem aqui louvar aos domingos, levantar as mãos e falar, Deus, tu és maravilhoso, se eu não perdoo meu filho ou não perdoo meu pai? Não faz sentido. E a gente passou muito tempo assim.
E aí Deus, por muito amor e muita misericórdia a nós, Ele está falando, eu não estou ouvindo vocês. Eu não tenho como eu ouvir vocês. Porque na oração do Pai Nosso você fala, Senhor, perdoa-nos como eu perdoo. Então, a medida que você pede para que Deus te perdoe é o quanto você perdoa o outro. E aí Deus está falando, imagina, você está aqui na igreja louvando, na parede, no templo. E você está louvando a Deus e Deus está falando assim, faz 20 anos que você está aí, faz 20 anos que eu não te ouço. Então, por misericórdia, o que Ele faz? Faz você voltar para as origens, forçadamente. Faz você sentar na mesa com seu filho e você, adolescente que está com problema com seu pai, Ele faz você sentar na mesa com seu pai. Por muito amor. Por que amor, Pedro? Porque Ele quer que a gente se perdoe, que a gente viva a família, que a gente viva a igreja em casa, para depois a gente cultuar no público. Como que eu vou manifestar exteriormente alguma coisa que eu não sou interiormente? O nome disso é falsidade, o nome disso é hipocrisia. Por isso Jesus chamava os religiosos de hipócritas. Porque eles manifestavam exteriormente, aqui do lado de fora, algo que eles não eram por dentro. Deus está nos obrigando a sermos igreja, com I maiúsculo. Deus está nos forçando a sermos igreja. Deus está nos ensinando a nos reunirmos em 2, 3, 4. Deus está nos ensinando a entrarmos no quarto, porque agora temos tempo. A gente não entra mais só faltando 5 minutos antes de dormir, na verdade, e ora, faz aquela oração, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém. Ele está forçando a gente a voltar à origem. Pedro, você está dizendo com isso que o vírus, não sei o que, vem de Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus é soberano. E não sei de onde veio, mas eu sei que Deus usa tudo para o bem daqueles que amam a Ele. É o que a Bíblia diz. Tudo corrobora, tudo funciona em função daqueles que amam a Cristo. Até as coisas ruins, claro. Não existe culto de domingo com famílias destruídas. Casais que não se falam. Filhos que não perdoam os pais. Pais que não perdoam os filhos. Irmãos de sangue que não se perdoam. E irmãos também, amigos, irmãos de igreja que não se perdoam. Irmãos, não existe. Ah, mas você não sabe o que Ele fez para mim. Eu sei o que fizeram para Jesus, irmão. E Jesus perdoou. Na verdade, eu sei o que eu fiz para Jesus e Jesus me perdoou. Eu não tenho o direito de não perdoar outra, eu não tenho o direito de não perdoar outra pessoa. Mesmo que ele me deva, mesmo que ele tenha me machucado, mesmo que não precisa ser amigo, mas irmãos, você está orando a Deus, falando para Deus te perdoar o quanto você perdoa o outro. E a gente chega aqui na igreja com as melhores roupas, todo mundo super bonito, todo mundo feliz e alegre, porque afinal de contas é fácil a gente ser feliz e alegre em 90 minutos. E a gente está louvando a Deus e por dentro a gente está destruído por causa de uma raiz de amargura, por exemplo. E Deus não recebe uma oferta que está em cima de um altar não santificado. Porque o que resolve para Deus é o altar e não a oferta. De novo. No Antigo Testamento, as pessoas tinham um único lugar para entregar a sua oferta. Porque o que importa não é a oferta. O que importa é o altar. E você, o seu coração é o altar. O seu louvor, o seu ato, a sua ação, o seu voluntariado na igreja são as ofertas. Se essas ofertas estiverem em cima de um altar não santificado, Deus não está recebendo. Eu estou recebendo, eu estou muito feliz que vocês estão aqui conosco, ou estarão aqui conosco. Mas eu sou um ser humano, irmão, eu não vou levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é Jesus.
Por isso ele está levando você para dentro da sua casa, forçadamente, para que a gente se perdoe, para que a gente se ame, para que a gente leia a Bíblia e para que a gente converse com Ele. Deus está nos corrigindo forçosamente. E vai doer. Está doendo. Mas Deus é conosco. Deus quer menos manifestações exteriores e mais manifestações interiores. Interiores tem a ver com intimidade. Intimidade tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com mesa. Você não é amigo de quem você não conversa. De novo, Deus quer menos relações exteriores e mais relações interiores. Intimidade, relacionamento, tempo de mesa com Deus. Sabe, senta na mesa, bater um papo com Deus, perguntar para Ele sobre o vírus, perguntar qual é o propósito disso, onde Ele está nos levando, o que eu tenho que aprender. Bater papo com Deus. Chegou a hora, irmãos. Esse é o título dessa mensagem. Chegou a hora. Chegou a hora de sermos prudentes. Chegou a hora de sermos igreja. Chegou a hora de sermos a igreja que tem pés. Chegou a hora de sermos a noiva do Cordeiro. A igreja pura, santa, imaculada. Noiva do Cordeiro, purificada pela palavra dele, segundo Efésios 5. Jesus está nos convidando a decidir se nós seremos noiva ou se seremos paredes. Jesus está perguntando para você, e você? Você vai ser noiva que tem pés ou você vai ser paredes? Porque perceba, pense em uma noiva no dia do casamento. Tudo o que ela faz naquele dia, eu poderia falar naquela semana, talvez até naquele mês, mas pensa no dia do casamento. Tudo o que ela faz naquele dia é voltado para um momento. O momento que ela encontrar o noivo dela. Então tem 20 pessoas maquiando, arrumando a roupa, apertando roupa, coloca sapato, tira sapato, faz a maquiagem, não sei o que, tira foto, tal. Suponhamos que você chega para essa noiva e fala, noiva, vamos comer um hambúrguer no Five Guys? Eu pago. Não faz nem sentido, né? Noiva, vamos comer no Outback? Eu pago. Por que não faz sentido? Porque ela vai olhar para você e falar, no mínimo você está maluco, né? Porque eu não saio daqui por nada. Porque o meu noivo está me esperando no altar. E aí eu te pergunto, irmãos, o que é mais importante para a noiva? O noivo. Ver o noivo, encontrar o noivo. A noiva até ama o pai dela, mas ela não vê a hora do pai dela entregá-la nos braços do noivo. O nosso noivo é Jesus. Você ama Jesus dessa maneira? Você deseja Jesus? Você anseia por Jesus? Nada mais faz sentido na vida de um cristão convertido, a não ser o noivo. Claro que o noivo nos pede uma série de coisas, que é o ser cristão. Por isso o crente não reclama, o crente não murmura, por isso o crente está feliz. Parece loucura isso, mas não é loucura, porque eu estou olhando para o noivo, irmãos. Eu estou olhando para o noivo. Daqui a pouco a gente está no céu. Tudo aqui é passageiro. Os prazeres são passageiros, as dores são passageiras. Nós precisamos nos focar no noivo. Então, o que difere uma igreja da outra igreja? O que difere a noiva do religioso? O que difere a igreja com I maiúsculo, corpo de Cristo, da igreja instituição? O cumprir a palavra de Deus. Nós lemos lá, o sábio foi o que ouviu e cumpriu. O sábio construiu uma casa, o imprudente também. 2 casas. 2 casas, 2 realidades.
Os religiosos achavam que Deus morava no templo. E Jesus falou, eu destruo o templo e reconstruo em 3 dias. Ele estava falando dele, porque Deus não mora lá, Deus mora aqui. Os religiosos de hoje acham que Jesus mora na igreja, instituição. E Jesus não mora na igreja, Jesus mora em pessoas. Então, ele está falando de 2 casas. A casa de corpo e a casa de bloco ou de madeira. Pensa sobre isso. 2 casas. Olha como tudo faz sentido. A Bíblia nos conta que o povo achava que Deus habitava em um templo. Ainda hoje tem gente que pensa assim. Mas Deus habita em pessoas. Nós amamos as paredes. Eu nasci nesse lugar. Eu nasci em igreja. Todos os dias da minha vida eu vou, né? Mas eu falando do passado, eu ia nesse lugar chamado igreja. Então eu sou a pessoa, eu tenho lugar de fala. Eu posso falar da igreja parede, porque eu amo a igreja parede até hoje. Se quiser que eu esteja aqui todo dia com você, eu vou estar aqui todo dia com você. Porque é muito significativo, é o lugar onde a gente se reúne para fazer o bem, onde a gente faz planos para ajudar pessoas que nem nos conhecem, nem imaginam que vão ser ajudadas. É aqui que a gente faz isso, eu amo isso aqui. Mas isso aqui só funciona para a sua salvação se você for igreja dentro de você. Então pensa nisso, pensa nas 2 casas. Pensa que uma casa é a instituição e a outra casa é você. Quando você está andando pela rua, aí na sua rua mesmo, você não sabe sobre qual fundamento as casas estão construídas. Mesmo se você for um engenheiro, é impossível a olho nu você olhar e falar assim, essa casa está construída sobre, tem 3 metros de sapata para baixo. No Brasil chama sapata, aqui eu não chamo. Aqui eu não sei como chama. Tem 3 metros de fundação. Não tem como saber. Você não sabe nem, se você não foi a pessoa que construiu a sua própria casa, você não sabe nem a fundação da casa onde você mora. Agora, tem um jeito de saber. Qual é o jeito de saber? Quando bate a tempestade. Porque aí bate a tempestade, irmãos, igual lá no tsunami, tem fotos de... Eu acho que aqui aconteceu também no Sandy. De lugares que 5, 6 casas caíram e uma ficou em pé. Fundação. Ela estava fundamentada. Foi o mesmo vento que bateu, foi a mesma água. E lá no texto de Mateus, o texto base, Jesus fala que a tempestade bate sobre as 2 casas. Por isso não existe esse papo de que crente não sofre, eu estou reclamando de Deus, estou reclamando com Deus porque Ele não está vendo o meu sofrimento. Ele está vendo sim, e Ele que está mandando. Por quê? Porque Ele quer que você crie base para ficar em pé. Então, a tempestade vai bater sobre as 2 casas. Só que só uma vai ficar em pé. E aí, eu digo para você que a tempestade já está batendo em nós. Nós estamos no meio da tempestade. Você vai ficar em pé ou não vai? Eu vou, Pedro, em nome de Jesus. Não. Não transfira para Jesus. Você vai ficar em pé ou não vai? Eu vou, Pedro. Eu vou cumprir a palavra de Deus. Não tem outro jeito de ficar em pé. Nem adianta orar muito. O texto está falando que só fica em pé o prudente. E o prudente ouve e pratica. O prudente não ora. O prudente age. Crente, igreja tem pés. Age. Nós oramos sim, mas nós temos que praticar a palavra. Porque os muçulmanos oram muito mais do que nós. Tem um monte de católico que ora muito mais do que nós. Tem um monte de outras religiões que oram muito mais do que nós. E Deus não está falando sobre oração aqui, Deus está falando sobre praticar. Vamos ler Isaías 28, 16. Isaías, capítulo 28, verso 16.
Isaías 28 diz assim, verso 16. Por isso diz o soberano, o Senhor. Eu amo esse título, né? O soberano. Nada sai do controle de Deus, irmão. Descansa. Descansa que Deus está reinando absoluto. Por isso diz o soberano, o Senhor. Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, fundação, fundamento, base. Essa pedra é para alicerce. Aquele que confia jamais será abalado. Aquele que confia jamais será abalado. Farei, Deus está falando aqui, farei do juízo a linha de medir. Então, aquele metro que a gente mede lá, tem 2, não sei quantos pés, tal. É o juízo. Farei da justiça de medir. E da justiça o fio de prumo. O que faz a parede ser construída reta é a justiça. O que mede é o juízo. O que faz crescer reto é a justiça. O granizo varrerá o seu falso refúgio. Granizo, chuva, tempestade. E as águas inundarão o seu abrigo. Então vai bater a tempestade. Mas quem foi construído sob a pedra jamais será abalado. Para você ser construído sob a pedra, você precisa usar esse tempo que Deus está te dando agora. Você precisa usar esse tempo para conhecer a Bíblia e praticar a Bíblia. Glória a Deus pela vida do pastor que tem se disponibilizado a todos os dias estudar a Bíblia conosco. Todos os dias, 8 horas, ele está lendo Mateus, ele está lendo o Sermão do Monte. E aí lá vai falar um monte de coisa que vai confrontar os nossos achismos, as nossas verdades. E nós temos que praticar a palavra de Deus. Se a gente só ouvir, irmãos, se a gente só ouvir, a nossa casa vai cair quando a tempestade bater. E eu não quero que a sua casa caia, eu quero que você fique em pé. Porque eu quero ir aí tomar um café depois. A tempestade vai bater sobre a vida de ambos. Não é exatamente o que nós estamos vivendo? Só vai ficar em pé os prudentes e a noiva de Cristo. Deixa a chuva bater, irmão. Fica firme em Deus. Deus está te tirando de dentro da igreja instituição para te transformar em igreja, corpo de Cristo. Deus está te tirando de dentro do prédio para que você se torne a noiva. Aproveite a temporada. Enjoy. Curta. Mas curta em Deus. Porque quando a gente voltar, irmãos, quando voltar esse monte de noiva de Cristo, isso aqui vai ser o céu na terra, irmão. Isso aqui, em nome de Jesus. Nós vamos reunir aqui 300 pessoas no começo, depois vai crescer em nome de Jesus. Nós vamos reunir 300 noivas de Cristo aqui. E aí, irmãos, entende? Pratique a palavra de Deus. Chegou a hora de nos levantarmos como noiva de Cristo, como igreja do Cordeiro. Deus está nos dando um ultimato. Chegou a cartinha para nós. Só que ao invés de ser o logo da imigração, é o logo dos céus. Deus está te dando um ultimato. E cabe a você decidir agora se você vai cumprir ou não a palavra dele. Você precisa definitivamente decidir entre você e Jesus. Você precisa decidir entre fazer o que você quer ou o que Jesus deseja. Você precisa decidir entre a religião que você tanto ama e a palavra de Jesus que foi pregada. De novo, você precisa decidir entre a religião que você tanto ama. O Sermão do Monte é inteiro sobre isso. Você decidir entre a religião que você tanto ama e Jesus Cristo. Aí sim, depois que você decidiu por Jesus, você vai segui-lo. Aquilo vai ser a sua religião. Seguir a Jesus. Seguir alguém que tem pés. Seguir, né? Seguir.
Você vai atrás de alguém que está andando. Escolha por Jesus. Escolha ser a noiva. Na última página da Bíblia, lá no último capítulo de Apocalipse, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Jesus. Vem, meu noivo. O Espírito e a noiva dizem: vem, porque a noiva deseja Jesus. No final, só ficarão em pé aqueles e aquelas que estiverem fundamentados sobre a rocha. No final, só vai ficar em pé quem estiver sobre Jesus. Se você estiver sobre o que você acha, se você estiver sobre as notícias, se você estiver sobre os remédios, se você estiver sobre a confiança que você tem no seu pai, na sua mãe, ou no seu marido, ou na sua esposa, você vai cair, irmãos. Por isso, Jesus compartilhou esse texto conosco. Só ficará em pé quem estiver sobre ele. E aí você, sabendo dessa verdade, conta para o outro essa verdade. Aí vamos ficar nós dois em pé sobre Jesus. Nós 3, nós 4, nós 5, fundamentados sobre a rocha que é Jesus Cristo. A tempestade bateu sobre as duas casas. Uma ficou em pé. E ele falou assim que o prudente ouviu e praticou. Então, irmãos, o meu desejo como co-participante dessa agência do reino aqui, o meu desejo é que nós fiquemos em pé após a tempestade. Que nós estejamos em pé, firmes, fundamentados em Cristo. Porque vai passar. Em algum momento vai passar. E nós vamos sair das nossas casas e vamos olhar quem está de pé. Claro que nós vamos ajudar os que não estão de pé. Esse é o papel dos que estão de pé. Por isso que eu quero que você fique de pé junto comigo, para que a gente tenha forças em Jesus de ajudar a humanidade. Então, antes de orar, eu vou pedir para o pastor vir orar por nós, e eu vou fazer do Salmo 51, abre aí o Salmo 51, e o Salmo 51 vai ser a minha oração junto com vocês, e o pastor vai nos abençoar. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, 10 diz assim, e essa é a minha oração, irmãos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor Deus, em nome de Jesus, cria em nós um coração puro, Pai, e dai-nos um espírito estável, Pai, estável na alegria, estável nas férias, estável na dificuldade, estável na falta de dinheiro, estável no muito dinheiro, estável, conectado com o Senhor, nada nos desvia, Pai. Dai-nos um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, eu te peço, Pai. Devolve-me a alegria da tua... Pai, em nome de Jesus. Devolve, Pai, a alegria da salvação que muitos de nós já sentimos e que de repente não estamos mais tendo acesso. Devolve-nos, Pai, a alegria da salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor Deus, faça de mim uma pessoa obediente ao Senhor. Sozinho eu não consigo. Então, transforma o meu ser, Pai. Mexa aqui dentro de mim. Dai-me um espírito estável para que eu não te abandone, para que eu esteja contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E me ensina a obedecer, Pai. Me ensina a praticar a tua palavra. É o que eu peço. Transforma-nos, Pai, em prudentes. Em nome de Jesus. Pastor. Quero convidar você nesse momento, se você puder se ajoelhar aí na sua casa, se você puder fazer esse ato, ou onde você estiver. Como esse é o nosso culto, é o seu culto também aí, coletivo.
Não se importe olhar para a televisão, olhar para o seu aparelho, mas simplesmente se humilhe na presença de Deus. E eu queria que juntos a gente pedisse o auxílio do Espírito Santo, esse que nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e muito mais. Pedir o auxílio dele para que sejamos prudentes, para que sejamos praticantes, para que sejamos igreja. Peça ajuda de Deus para Ele te ajudar a ter esse coração estável. Peça ajuda de Deus a gastar menos tempo com as notícias e mais tempo com Ele. Peça ao Senhor que mude as suas prioridades. Agora, aquilo que você tanto disse que você não tinha tempo para fazer, agora você tem. Lembra quando você dizia que você não tinha tempo para orar, não tinha tempo para buscar Deus, que era muito corrido? Agora você está tendo tempo. Essa é a hora, chegou o momento, chegou a hora. Chegou a hora da noiva se preparar mesmo. Amém. Chegou a hora da noiva ficar linda. Amém. Chegou a hora da noiva se preparar para o encontro com o noivo. Chegou a hora da gente afundar os nossos alicerces para estarmos fundamentados nessa rocha, nessa pedra angular. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pela sua distância, pelos seus desencontros. Peça a Ele para transformar seu coração. Abençoa sua casa aí, vai. Aleluia. Abençoa sua casa. Abre a sua boca e comece a dizer: Senhor, eu abençoo o meu lar. Eu abençoo minha família, eu abençoo minha casa, em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a dizer: nesse lugar aqui só pode haver a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa casa só há espaço para Jesus, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa casa pertence a Deus. Abra sua boca e declare a presença de Deus no seu lar. Fala: Senhor Jesus, perdão pelos meus erros, perdão pelos meus pecados, Pai. Porque dessa maneira, Senhor Deus, com o perdão dos pecados, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, o meu alicerce está sendo fundamentado, a rocha está sendo estabelecida como minha base. Jesus é a minha base. Comece a dizer para Deus que você o quer mais e o quer mais perto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca e diga: eu não temerei, nada eu temerei, eu serei praticante da sua palavra, Deus. Eu serei praticante, não simplesmente ouvinte, não simplesmente aquela pessoa que gosta de estar numa celebração coletiva presencial, mas alguém que vai ser igreja em todo tempo, servindo aos outros, abençoando todo mundo, buscando a Deus em oração, partilhando de Jesus com os outros, com a minha casa, sendo Jesus, sendo Deus para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que trabalham comigo. Senhor Deus, nos faça brilhar como luz. Nos faça, Senhor Deus, ser aquele farol que quando a tempestade bate, aquele farol guia os outros. Aquele farol bem alto, com a luz bem forte, guia os outros navios, as outras embarcações, para que possam chegar perto desse lugar que é a luz, que é a segurança. Jesus é tudo isso para nós, Senhor Deus. Nos ajuda a abrir a nossa boca, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a servir os nossos vizinhos, Pai. A fazer surpresas para eles, a colocar um papel higiênico para ele, colocar um pouco de água para eles, colocar, sei lá, uma fralda, um wipes, o que seja, uma lata de feijão. Deus, vai trazendo para nós esse lugar que o Espírito quer. Nos ajuda a nos aliarmos em Ti. Abençoa o Seu povo, Pai. Mais uma vez eu oro por aqueles que estão na linha de frente. Mais uma vez eu oro pelos governos, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos presidentes do mundo. Peço que a sua graça esteja sobre eles para que possam ser sábios e tementes ao Senhor.
para que possam guiar a nós, cada um de nós, como autoridades que vêm do céu, não simplesmente da terra. Pai, vai trazendo constrangimento, vai trazendo humanidade para eles, Pai. Traz humanidade, que as forças políticas, que as desigualdades caiam por terra em nome de Jesus, os interesses, Pai. Mas que só haja a presença do Senhor, dono de todas as coisas, que é o nosso Deus. Pai, abençoa os profissionais de saúde com a bênção especial. Com uma bênção especial. Cobre-os, esconde-os debaixo das suas asas protetoras para que não fiquem doentes. Protege-os, Pai, porque alguns deles estão sem material para trabalhar. Sem material de proteção, Pai. Eu peço que em nome de Jesus seja mesmo o Teu Espírito Santo quem os proteja, para que possam continuar servindo a nós, a população que está enferma. Pai, eu peço pelos profissionais da segurança pública, que o Senhor também os abençoe, porque estão aí expostos, estão nas ruas, estão nos ajudando, controlando os ânimos. Pessoas que tantas vezes deixam a humanidade de lado e se tornam animais, por causa de uma necessidade de comprar um papel higiênico. Senhor, abençoa-os também com algo especial do céu. Nessa hora eu me lembro dos pastores como eu, das pessoas que trabalham com igreja, como eu e os meus irmãos aqui, os líderes missionários, os líderes de igreja, os líderes religiosos. Pai, dá unção para nós, dá sabedoria, protege-nos do mal também, para que a gente continue liderando o povo. Pai, cura os doentes, os líderes doentes, os pastores doentes. Cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o povo ainda assim continue sendo guiado. Claro que o Senhor é o pastor, o Senhor é o sumo pastor, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu povo, Pai. Então me ajuda também, ajuda os meus irmãos, ajuda os pastores, os líderes religiosos, os missionários. Abençoa Samuel lá na Espanha, Pai. Abençoa o Samuel lá na Espanha, que não está podendo sair de casa. Abençoa ele, abençoa a família do pastor Marcelo, Pai, lá em Afuá. Cuida de maneira muito especial, protege-os com a bênção do céu. Cuida do meu povo, Deus. Cuida da minha igreja, dos meus irmãos. Não os deixe esfriar, faça-os quentes. Faça-os avivados, reavivados, renovados. O avivamento que tantos pedimos, Senhor Deus, chegou a hora. Abençoa-os, Deus. Abençoa o meu povo, abençoa o meu povo. Abençoa os meus irmãos, as minhas ovelhas queridas, com a bênção do céu. Cura os que estão doentes. Cura os que estão doentes, Pai. Os que estão com medo, estão esperando o diagnóstico do coronavírus. Cura, Senhor Deus. Cura os que estão enlutados, perdendo seus entes queridos. Cura, Deus. Cura, abençoa, protege, consola em nome de Jesus. Eu peço o seu favor, Pai, sobre cada pessoa espalhada nessa terra. Cura, Senhor Deus, os doentes. Se o Senhor quiser, ressuscita os mortos, Pai. Em nome de Jesus. E nos livra desse mal. Senhor, não te demores. Não demora, não. Mas a gente está submetido e descansando que o Senhor é Deus. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus e todo o consolo do Espírito Santo seja derramado sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Ai, ai. Na sua casa você pode dar um abraço. Não vou dar um abraço no Pedrão aqui não. Fica para lá, Pedrão. Deus te abençoe. Que Deus continue cuidando de você. Que Deus te proteja. Fica quietinho em casa. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Tenha um excelente domingo. Uma boa semana. A gente se vê ao vivo numa live hoje à noite. E todos os dias. Quarta-feira, estudo bíblico. Sexta-feira, adolescentes e culto de oração. E domingo de novo. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.